Évora para todo o Alentejo. Legislativas 2015. A Radiotelefonia do Alentejo leva até si as entrevistas com os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Évora, dos partidos concorrentes à Assembleia da República. RTA-FM, Legislativas 2015, as entrevistas na sua rádio. Explicada que está a questão da educação, e aliás que acabou por eleger como a principal prioridade para o Distrito de Évora, passamos uma outra que é abrangente e que preocupa sem dúvida cada vez mais, até tendo em conta que estamos numa região onde a população é envelhecida, a questão da saúde. Sim. Quais são os projetos? Eu posso lhe dar o meu testemunho pessoal, conheço o projeto do PAN, mas eu tenho a vivência aqui do Distrito de Évora. Eu resido em Reguengos de Monsaraz, perto de Reguengos de Monsaraz, e qualquer pessoa que tenha necessidade de fazer uma radiografia, o Centro de Saúde não tem essa capacidade de resposta e vamos ocupar um INEM, ou uma ambulância dos bombeiros, para vir deslocar-se a Évora. Está-se 4 horas à espera de uma maca para os bombeiros transferirem aquele corpo para outra maca. Aqui estão horas e horas e horas de dispêndio, de uma má gestão, porque é preciso perceber que aquela carrinha, aquela ambulância, custa muito dinheiro a todos nós. É muito caro tudo. E, portanto, o próprio hospital está a arrebentar pelas costuras. Depois há falta de situações essenciais, básicas. O tempo que se gera ali é tremendo. As tensões das pessoas estão em estados muito complexos. A velhice, e a população está a envelhecer, não há condições para também... não há estruturas para receber uma população tão idosa a carenciar de uma série de tratamentos possíveis de doenças que já são crónicas e que depois permitem ou que levantam questões de como comparar os medicamentos, porque também não têm o dinheiro necessário para poder fazer a manutenção daquilo que se pode chamar a saúde. A política do PAN vai no sentido de fazer-se um processo de prevenção, atuar naquilo que tem que ser atuado e, ao mesmo tempo, criar condições para que as populações não se desloquem todos a Évora, porque é um mau princípio. Reguengos de Monsaraz tem condições, sei que tem espaço físico para o poder ter, tem que haver vontade política. E aí, a vontade política, e aqui vou a um fulcro da questão, a vontade política é de servir os portugueses, independentemente das cores que lhes possam atribuir. Portugal e o mundo está neste momento a passar uma situação de grande desafio sobre um conceito que eu acho fundamental, que é a solidariedade. Temos a questão dos refugiados, que é gritante, o estado de saúde daquelas pessoas que estão neste momento a chegar a países que são supostamente ricos e que levantam questões que são duvidosas, em que o lado humanitário é um lado fundamental para chegar a pontos importantes de atuar, mas também temos que perceber quais são os portugueses que estão refugiados em si próprios e que não circulam porque não têm meios para circular, não têm condições, são pessoas que estão votadas muitas vezes ao silêncio. Há uma nota bastante que eu acho que é de salientar. O Alentejo, quanto a mim, é das zonas de Portugal com mais sentido de solidariedade. O português tem esse sentido, mas Portugal e o Alentejo têm também esse princípio. Na zona de Reguengos não há sem-abrigos. Se houver uma pessoa que esteja sem abrigo, imediatamente, e eu assisti já a isso... É sinalizado e ajudado. É sinalizado e atua-se. Isso é o que deveria acontecer no Portugal inteiro. E é possível, desde que haja vontade. E Reguengos tem vontade, Évora tem vontade e os outros concelhos têm vontade. E é a prova de que o alentejano, por isso é que é o povo alentejano, é o único povo dentro do povo português que tem estas características de grande solidariedade. E Portugal está a precisar disso. Está a precisar de, efetivamente, as pessoas unirem-se para podermos ter uma melhor saúde. Agora, esta é a situação mais pragmática, aquela que é necessário e haver cortes. Não pode haver cortes na saúde. Pode haver cortes no armamento, e deve,
não deve haver situações dessa ordem. Pode haver prestação de serviço à comunidade, no sentido de voluntariado, incentivar mais. É uma questão também da cultura e é uma questão de educação. O ser humano dar horas à comunidade, oferecer horas, como também deve ter menos horas de trabalho para poder se dedicar aos familiares, a si próprio, no seu autoconhecimento. Muitos dos desastres que estão a acontecer neste momento no planeta têm a ver com a falta de tempo para ser. Este consumismo exacerbado em determinante do ser acaba por criar populações infelizes. E essa infelicidade gera doenças. É uma somatização. A infelicidade está comprovado cientificamente que traz ao indivíduo pouca vontade de existir. E o corpo responde a isso, com uma chamada doença, as chamadas doenças crónicas. E por isso temos que, as coisas não estão separadas. A política, a saúde, a educação estão profundamente interconectadas. É preciso ter uma visão global, daí a visão holística que o PAN propõe, em que todo o sistema de crenças, porque nós somos feitos de crenças e de hábitos, o ser humano é constituído 99% de nós, o comportamento reside nas crenças e nos hábitos. Há que fazer uma reforma no sentido da percepção do que é a existência e do que é a morte. Todos nós caminhamos para a morte, é a única coisa certa que nós temos. Na realidade, ninguém trabalha em termos de serviço público nessa área. Resultado, temos pessoas mortas-vivas, no sentido de que elas não têm sentido para viver muitas vezes, preenchem muitas vezes os centros de saúde, e muitas delas iam aos centros de saúde antes de haver a taxa moderadora, e era onde eles encontravam pessoas para falar, porque havia, efetivamente, nós temos populações envelhecidas e, ao mesmo tempo, a falta também de meios para que as pessoas se desloquem aos centros. Legislativas 2015. A Radiotelefonia do Alentejo leva até si as entrevistas com os cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Évora, dos partidos concorrentes à Assembleia da República. RTA-FM, Legislativas 2015.